graça e paz, meu nome é Lucas Romano e é mais uma vez um enorme prazer gravar outro vídeo com a graça de Deus do canal EDF Estudo do Fim, onde nós tratamos de assuntos relacionados à escatologia. Eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal e quero convidar você também que está assistindo pela primeira vez a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Como nós vimos no vídeo passado, a visão a respeito do arrebatamento da igreja, que mais se harmoniza com as escrituras, é defendida pelos pais da igreja e pelos reformadores desde os primeiros séculos, é a visão pós-tribulacionista. Eu falei a respeito disso no último vídeo, se você não assistiu, assiste lá. Mas o tema desse vídeo hoje é refutando o pré-tribulacionismo. Eu quero salientar alguns pontos porque eu discordo da visão pré-tribulacionista, que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Vamos lá. Segundo a visão pré-tribulacionista, Jesus, em seu sermão profético, que é encontrado nos textos de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, nunca falou a respeito do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, segundo eles, só é tratado com as epístolas do apóstolo Paulo, onde diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, numa vinda secreta. O momento mais aguardado pela igreja é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Como nós vimos nos textos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, o arrebatamento da igreja acontece na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E como então Jesus Cristo, no sermão profético, não falaria a respeito de um momento tão importante que seria o arrebatamento da igreja na sua vinda? Sendo que no sermão profético, Jesus Cristo responde a 3 perguntas dos discípulos. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Para nós, na visão pós-tribulacionista, isso é muito claro. Jesus sim falou a respeito do arrebatamento da igreja, nos textos de Mateus, capítulo 24, versículo 31, e Marcos, capítulo 13, versículo 27. Segundo ponto. Segundo a visão pré-tribulacionista, Jesus virá em 2 fases. Uma, secretamente, arrebatando a igreja antes da grande tribulação, e a segunda, visível, todo olho o vendo, depois da grande tribulação. Isso vai totalmente contra os ensinos das Santas Escrituras, que mostram que a volta de Cristo, do grego parousia, é única, portentosa e gloriosa. Como base bíblica, nós temos os textos de Mateus capítulo 24, verso 30, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E também o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que o traspassaram. Então nós vemos que a vinda de Jesus é única e gloriosa. Alguns pré-tribulacionistas alegam que a vinda de Jesus é em 2 fases porque ela se dará como um ladrão. Mas nós podemos ver no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4, que a vinda de Jesus é como um ladrão somente para aquelas pessoas que não aguardam a sua vinda em vigilância. Vamos ler o texto? 1 Tessalonicenses 5,4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Terceiro ponto. Segundo a visão pré-tribulacionista, a igreja não passará pela grande tribulação, pois esse é um período destinado à nação de Israel. Apresentando argumentos contra essa posição, nós vemos que a partir da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não há mais distinção entre judeus e gentios, como nós podemos ver na epístola que Paulo destinou à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz. Porque ele é a nossa paz. De 2 povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Por isso que nós somos considerados a descendência bendita de Abraão, conforme Gálatas, capítulo 3, versículo 29, onde diz, e se sois de Cristo, sois também descendência de Abraão,
e herdeiros segundo a promessa. Por isso nós somos o próprio Israel de Deus. E o sermão profético diz sim a respeito da igreja. Além disso, nós podemos ver algo muito interessante que fala a respeito de uma multidão de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que vieram da grande tribulação. Está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e o versículo 14. Vamos ver? Apocalipse 9, 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E olha o que diz o verso 14. Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então nós podemos ver com clareza que essas pessoas de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações são pessoas que vieram da grande tribulação. São os santos que serão perseguidos. É por isso que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meus queridos, a igreja sim passará pela grande tribulação. Como no início da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, todos passaram por diversas perseguições. Por que nós não passaremos por perseguições e por uma grande tribulação? Nós somos melhores que os nossos antepassados? Alguns utilizam o texto de Apocalipse capítulo 3, verso 10, que fala que Deus nos guardará da hora da aflição que há de vir sobre toda a terra. Mas aquilo quer dizer que Deus nos guardará da sua ira, mas não que Deus nos tirará da terra. Como nós vemos que Mateus 24, 31 faz menção ao arrebatamento, que é somente depois da grande tribulação. Nós podemos ver claramente em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, e Apocalipse capítulo 13, versículo 15, santos de Deus que terão que passar pela perseguição do anticristo, que serão provados. A grande tribulação ela vem para provar os que habitam na terra. Vamos ver o que diz os textos? Apocalipse capítulo 3, 13, versículo 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então nós vemos que ao longo do Novo Testamento, os santos são caracterizados como o povo de Deus, como a sua igreja. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 fala isso. Vós sois nação santa, geração eleita, sacerdócio real, não é mesmo? Nós somos os santos de Deus. E também em Apocalipse capítulo 13, versículo 15, olha o que diz. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Aquelas pessoas que não adoraram a imagem da besta são os santos, que vêm da grande tribulação, que serão mortos, como a gente viu lá em Apocalipse capítulo 7, né? Que lavaram as suas vestes e alvejaram elas no sangue do Cordeiro. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Quero pedir também para que você se inscreva, ative o sininho das notificações para que você receba todos os novos vídeos que serão postados no canal EDF Estudo do Fim. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de comentar também, sugerindo novos vídeos, até mesmo criticando para que a gente possa ter um debate saudável. Não se esqueça de estudar as Santas Escrituras. Esse é o EDF Estudo do Fim. Deus abençoe você em nome de Jesus.